Acho que a gente podia começar se apresentando, falando um pouco do nosso ingresso no sono, dar a chance deles conhecerem um pouco o nosso percurso, e aí a gente vai entrando no sono, de repente isso vai entrando no curso, isso vai despertando neles talvez também as perguntas que possam ajudar, né? Então, Quer começar? começa você Eu? contando sua trajetória, você que é a psicóloga do sono? Tá bom, então eu vou começar. Bom, é, eu comecei o sono na faculdade. Eu tive a chance de ter um professor, César Hades, que ele também era bastante amigo, porque ele tinha sido professor do Dr. Sérgio Tufik na pós-graduação. Você conhece essa história, Rosa? Conhece, você já me Ah, contou. conhece? Ah, então tá. E aí, e desde que então eles ficaram amigos, como o Sérgio tinha o Instituto do Sono, eles começaram a ter todos os anos receber no Instituto do Sono a turma de psicologia lá da USP. E aí era um dia de aula, era um dia que a gente ficava no Instituto do Sono, tendo a aula, que a gente tinha uns textos de sono, e depois a gente também tinha, na sequência, uma imersão na polissonografia. Então, o professor César pedia para que um aluno ficasse privado de sono, ou ligeiramente privado de sono, para que a gente pudesse, de repente, vê-lo dormindo durante a polissonografia. E quando eu peguei os textos desse material que era prévio à aula, eu devorei os textos e amei. E quando eu cheguei lá e assisti a aula, eu fiquei na primeira cadeira, eu amei a aula também do professor Sérgio. E aí depois subindo no laboratório do sono, aquele cheiro de colóide era uma delícia dentro de mim, assim. Aí eu me apaixonei e falei, aqui que eu quero trabalhar. E aí eu fui atrás dele em outras palestras que ele deu, e aí, enfim, um dia marcamos uma reunião, e aí eu tive a chance de começar fazendo estágio. Comecei com o estágio com a doutora Dalva Poiares, então ela estava na época no mestrado, que virou depois um doutorado, e eu contribuí também com pesquisa, comecei a entender polissonografia, e assim a minha paixão começou com sono, e daí só foi crescendo. Então isso foi em 1996, né, essa aula. Então estou aí na área do sono há bastante tempo, aí uns 25 anos pelo menos. Essa foi a minha história e a sua. Sua história é muito boa, é desde a infância, né? A minha história é diferente. Eu, na faculdade, gostava muito de neurociências. E eu pendia entre a neurologia e a psiquiatria. E fui para a neurologia, né? Hoje em dia eu estou nas duas, né? Estou na psiquiatria e na neurologia, e no sono, e na neurociência. Mas aí, após alguns anos trabalhando como neurologista, e eu brinco, eu falo neurologista de guerra, porque eu trabalhava com doente grave, hospital, passava visita, eu fui querer mudar um pouco a minha vida. E aí eu reencontrei um amigo meu da residência, que é o Flávio Aloy, que já faleceu, e conversei com ele, e ele, acho que no mesmo dia ele falou, pelo amor de Deus, corre para cá, estamos precisando de você. Aí eu comecei no Hospital das Clínicas, isso foi em 2003. Eu já tinha uma base de conhecimento de neurofisiologia e tal, mas não era do sono, né? Eu não era do sono. E eu comecei, e rapidamente, em 2004 eu já montei um laboratório de sono, foi em Sorocaba na época. Em 2006 eu montei um serviço na Faculdade de Medicina do ABC, de laboratório de sono, e assim foi, né? Eu fui crescendo na área, ficando conhecida. Hoje em dia, já há alguns anos, eu chefio o serviço de medicina do sono lá do Instituto de Psiquiatria, no Hospital das Clínicas. Nós temos um serviço muito bacana. E o serviço de sono do Hospital das Clínicas ele é multidisciplinar, né? Nós tem laboratório de sono lá na psiquiatria, que é o mais antigo, que é desde a década de 90, século passado. Nós temos na pneumologia, na otorrino, no Instituto da Criança. Então, e tem vários serviços de medicina de sono e todos juntos nós somos integrados e formamos uma equipe, né, que comanda uma residência, que é a primeira residência médica, né, de medicina do sono, que já está na 9ª turma. E antes da residência a gente já tinha estágios, né, mas aí para médicos naquela época, né, até então para formar, e nós formamos já centenas de profissionais nessa área. Então, nós temos
ambulatório, que atende a pacientes, nós temos a parte de psicologia do sono, com psicólogas, os nossos próprios residentes aprendem, né, e tem supervisão da Silvia para as terapias. Nós temos vários serviços, né, laboratório do sono, então a gente tem toda a parte de diagnóstico e de tratamento lá no Instituto, e de pesquisa, né, também, de pesquisa. O curso veio da Silvia, porque ela começou esse curso fora lá do hospital, né, e pela necessidade mesmo, né, porque qual que era o problema que a gente tinha, e acho que ainda tem, nós não temos profissionais para encaminhar os nossos pacientes. Os problemas do sono são super prevalentes. A insônia é uma das queixas médicas mais prevalentes. E ainda mais na psiquiatria, né? Eu estou há quase 20 anos lá na psiquiatria, então eu posso dizer que raramente tem um paciente com doença mental que não tenha alguma queixa de sono. E a gente preza pelo tratamento global dos nossos pacientes. A solução para o problema de sono não está numa receita. Se assim fosse, eles não seriam tão prevalentes, né? Então, a solução vai muito além. Vai desde um diagnóstico muito bem acurado, muito preciso do caso daquele paciente, e intervenções não farmacológicas, que é a base, né, do que a gente vai falar, que é da psicologia do sono. Intervenções comportamentais, mudança, reestruturação, né, de ideias e conceitos, e a própria psicoterapia é bem diretiva para esse tipo de problema. E nós temos uma carência de profissionais, agora menos, mas a gente tem uma carência ainda de profissionais com essa formação, porque a área de medicina do sono e de psicologia do sono é uma área muito ampla, engloba várias especialidades e é um conhecimento muito específico, né? E haja visto que a gente já é reconhecido, né, como uma área de atuação, tem título de especialista pela Associação Médica Brasileira, e muitos anos a gente vem engatinhando. A Silvia, a gente participou de Sociedade Brasileira do Sono, associação. A Silvia foi uma das primeiras psicólogas do sono que montou lá a certificação, né, de medicina do sono na Associação Brasileira do Sono. Então, assim, a gente estamos como as pioneiras, né? Trazendo esse conhecimento e trazendo como uma nova especialidade, né? Tanto médica quanto psicológica, odontológica. Existe dentista especializado em tratar problemas de sono, existe fonoaudióloga, fisioterapeuta. Quer dizer, na área de saúde tem pessoas que vão se especializando, né? E na área de sono a gente precisa desses profissionais todos. E daí essa ideia, né? Primeiro a Silvia teve essa ideia, começou a fazer esse curso de psicologia do sono, foi um sucesso, né? Eu lembro que eu dei aula, não era aqui com a gente no Instituto de Psiquiatria, dei aula no curso, foi maravilhoso, no segundo ano também, e aí veio a proposta dela vir para o hospital, né, com a gente e fazer o curso lá. E ela não só coordena, junto com outras colegas, e eu também, né, esse curso, que agora vou deixar você falar sobre ele, como também nos ajuda, né, na supervisão aqui dos casos, né, que a gente atende no hospital. E a gente atende casos bem complexos. É. Bastante. E assim, do ponto de vista do psicólogo, eu posso dizer assim, que um psicólogo que não entende de sono, ele fica limitado realmente para fazer intervenções em pacientes que têm queixa de sono. Óbvio, né? Quem tiver aqui que é psicólogo pode até corroborar, enfim, com algum comentário, fazer perguntas. Óbvio que uma insônia aguda, algo que está acontecendo situacional, para uma situação de estresse que o paciente esteja vivendo, é até mais fácil uma abordagem psicológica que vai tentar identificar o que são esses fatores de estresse, o que está sendo tão fortemente mobilizado do ponto de vista emocional. E com um certo contenção desse aspecto, às vezes a insônia pode sair. Às vezes é um paciente que pode até eventualmente estar com um hipnótico paralelo, que é para onde é realmente dedicado, destinado o hipnótico numa situação de insônia aguda. E aí o psicólogo que não conheça de sono consegue dar uma boa ajuda.
Mas boa parte dos casos, a insônia já é crônica. A insônia tem, às vezes, 15, 20, 30 anos, com o uso de muito medicamento. E o que a gente observa na clínica, e a Rosa está aqui também para me ajudar a dizer sobre isso, é que aí tem muitos outros fatores que não são, às vezes, os fatores desencadeantes. Às vezes eles ainda continuam ativos e o psicólogo está apto a trabalhar com isso, mas sem entender de sono, ele não consegue realmente desmontar uma estrutura que a insônia cria. Ela vira um modus operandi, ela vira um condicionamento que ela se autoalimenta, ela vai se perpetuando. Então, o psicólogo que não entende de sono, ele fica realmente com a mão mais limitada, só com os recursos da psicologia. Por outro lado, eu acho que quando a gente detém também as técnicas de intervenção no sono, a TCCI, que seria a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, aplicada à insônia, e não entende de psicologia, também é um ferramental mais limitado. Porque boa parte dos pacientes que têm insônia, eles continuam com um quadro associado de ansiedade, de depressão, de sintomas depressivos, que precisa também de um manejo psicológico, não só por uma decorrência da insônia, mas às vezes até mesmo pela origem da insônia, pela forma de funcionamento, a dinâmica psicológica. Então, a psicologia do sono, ela tem como a característica poder envolver essas duas áreas, os conhecimentos na fisiologia do sono, que é que realmente a cronobiologia, que é extremamente importante nessas intervenções da maior parte dos pacientes que estão destinados aí para um tratamento não farmacológico dado para o psicólogo, e com a mão simultaneamente das bases de entendimento da dinâmica, com várias estratégias para poder ajudar o paciente numa mudança de crenças, né, mudanças cognitivas e mudanças de comportamento para uma vida mais estável, até mesmo para receber as intervenções propostas dentro da área do sono. Mas não é só a insônia que o psicólogo atende, né? Atenção para isso. Eu acho que assim, a gente acaba falando muito de insônia, porque insônia tem aí 30% dos pacientes, da população, tem queixa de sono, e muitas delas estão associadas com sintomas de insônia. A insônia dá aí 10, 15% mesmo de prevalência na população, que é bastante, mas o psicólogo atua também em parassonia, que seria o sonambulismo, terror noturno, distúrbio comportamental do sono REM, pesadelos, né? Pesadelo também é bastante já um campo da psicologia, mas também a adesão ao CPAP para pacientes que têm distúrbio respiratório do sono, que tem uma dificuldade de adesão, resistência, claustrofobia. O psicólogo também intervém em narcolepsia, que é uma doença dentro do grupo de hipersonias, em que o paciente cai dormindo rápido, em sono REM, ele tem muita sonolência durante o dia. Então, conhecer o sono, a estrutura do sono, como criar um comportamento compatível com uma vigília mais saudável, de melhor qualidade. Então, entender o que é a proposta do curso. É compreender como o sono funciona, todos os aspectos associados às bases neurais, à cronobiologia, entender todos os transtornos do sono para poder ter um entendimento também onde tem um overlap, qual é o diagnóstico diferencial, compreender como que é a psicofarmacologia aplicada aos pacientes que têm problemas de sono e que têm problemas também associados com outros problemas de transtornos mentais, psiquiátricos, entender a intervenção da psicologia propriamente dita, ter a parte prática, acho que isso é um diferencial do nosso curso, eu vejo aí de todo mundo que vem se formando, poder ter a mão ali junto com o paciente e fazer a supervisão, que é sempre a gente faz a supervisão online, porque a gente acaba recebendo alunos de lugares distantes, não só de São Paulo. Então, mesmo na ocasião que não tinha pandemia, que nós fazíamos presencial, 100% do curso era presencial, a parte teórica, a parte prática a gente sempre fazia à distância. E com a pandemia a gente foi surpreendido, todo mundo, no ano passado, era o começo do curso, a gente fez o curso online e foi muito bem. Foi uma turma aí grande e que foi super bem. A gente acabou até fazendo o curso, a parte de conclusão, que é uma intervenção junto com o público leigo, aberta, de palestras sobre sono e orientações básicas em sono, também online, que foi um sucesso. Então, esse ano a gente renovou essa proposta de fazer online, mantendo a proposta
de um presencial na parte teórica, porque tem pessoas que gostam do presencial, né? Tem pessoas que sentem diferença na concentração, na capacidade dela de realmente manter-se ali dedicada, às vezes tem uma organização em casa com muitas pessoas e ela não consegue nem a concentração básica, então por isso a gente também fez esse ano, a gente está abrindo esse híbrido, assim que o IPQ liberar para a gente ocupar as salas de aula com a presença física, nós inauguraremos para quem quiser. Mas a parte prática, que eu acho que é extremamente importante, a pessoa não precisa vir da cidade dela para cá, né? Então, acho que esse é algo que volta e meia as pessoas perguntam, por isso que eu estou reforçando aqui. Então, a ideia do curso é perpassar tudo sobre o sono, especificamente também bem concentrado na parte da intervenção não farmacológica, dando uma ênfase à prática clínica de psicodiagnóstico, criança, bebê e adulto. Sim, e a parte teórica do curso, ela é bem densa, não é brincadeira, né? Você vai condensar um conhecimento que uma pessoa, para estudar tudo isso, leva 1 a 2 anos, em alguns meses, né? Não é, Silvia? Então, assim, requer realmente a pessoa que se propor, ela vai ter que investir, né? Investir tempo e estudo, porque assim, é uma oportunidade de você ganhar uma nova especialidade dentro da sua carreira, né? Eu não me arrependi de ir para o sono, eu acho que foi uma coisa muito positiva. E eu tenho uma satisfação muito grande de poder ajudar os pacientes, né? De realmente conseguir melhorar a vida deles. E uma satisfação muito grande de formar profissionais que vão estar multiplicando, né, o número de pessoas que eu posso alcançar para melhorar. Hoje mesmo eu atendi um caso e eu fiquei pensando, gente, como é importante o conhecimento de psicologia do sono. Porque, assim, o diagnóstico da paciente é complexo, era difícil. E, assim, mas, assim, as intervenções que nós vamos ter que fazer para ela ficar bem estão todas comportamentais. Então, tá perguntando se tem que ter eu vi. Termina de falar e eu comento. Então, as intervenções são comportamentais. Eu gostaria de deixar assim, uma deixa assim, para vocês. Qual é a importância dessas intervenções não farmacológicas? É o tratamento padrão ouro que a gente tem para tratar insônia, por exemplo. Problemas de ritmo. Então, tem pessoas que são trabalhadores de turno e que desenvolvem problemas de ritmo. E como é que nós vamos corrigir isso? Não existe um remédio milagroso. Existe o indivíduo conhecer o que ele tem e ajustar a vida dele, a rotina dele e as expectativas e tudo mais. E isso, ninguém melhor que um bom psicólogo com uma boa formação em sono para ajudar a arrumar. Eu tenho bastante conhecimento dessa área de psicologia do sono, mas eu não sou psicóloga, né? Então, as minhas ferramentas, elas são ferramentas neuropsiquiátricas, né? Então, eu faço diagnóstico, eu medico, eu até sei a terapia, mas, assim, o psicólogo é o profissional que está mais preparado pela formação dele, né? Ou o psiquiatra, que faz psicoterapia também, são os que estão mais preparados para atender essa população. Então, ele precisa se preparar com todo esse conhecimento, né? Primeiro teórico muito denso e depois atender e fazer as supervisões, pegar a prática, né? Porque a vida real é a prática, né? Agora, um estudante de psicologia poderia muito bem fazer o curso, não precisa ser formado. Né? E acho que aqui a gente já começa a responder a pergunta da Karina sobre se precisa CRP, né? Porque às vezes tem pessoas que se formaram, mas não fizeram CRP e às vezes não querem clinicar, são pessoas que atuam dentro da área da psicologia com pesquisa. Então, tanto a pessoa não precisa ter CRP, seja porque ela é estudante de graduação ou porque ela é formada, mas ela é bacharel ou até completou, mas não tirou o CRP porque não tem interesse na parte clínica. Então, é possível, sim, fazer um ingresso no curso. Isso não é um problema, tá? Eu acho que estudante, a gente
todo ano a gente tem tido estudante de graduação, e é uma alegria muito grande, e a gente vê que esse estudante de graduação, ele muda o olhar dele até sobre a clínica que ele está fazendo na faculdade. E ele passa a ter, muitas vezes, uma oportunidade de orientar até os colegas nas supervisões dos atendimentos da faculdade. Então, esse é o retorno que a gente tem da bagagem que o estudante de psicologia acaba tendo, o estudante de graduação de psicologia acaba tendo quando ele faz esse curso. E aí ganha o estudar sono, amplia os horizontes, né? Então, eu acho que vale a pena se for o seu interesse, Karina. Aqui a gente tem uma outra pergunta, se a gente lista psicanalista como um dos grupos que podem acompanhar o curso. Sim. De que forma o psicanalista poderia aproveitar e ajudar a compor o curso? Olha, eu não sei qual que é o seu nome, MA, não sei se é Maria seu nome. Bom, a gente tem sim psicanalistas também desde o primeiro curso fazendo. Psicanalista, ele geralmente tem um curso base, né, de graduação, que não necessariamente dentro da área da saúde, mas ele tem uma formação bastante sólida dentro da análise do comportamento humano na perspectiva da psicanálise. E com isso, ele tem já este repertório, vamos dizer, de estrutura de entendimento das dinâmicas psicológicas. O que acontece com o psicanalista é que, às vezes, nessa parte das bases neurais, onde a gente aprofunda um pouco mais o entendimento de toda a circuitaria associada ao ritmo sono-vigília, ele precisa, às vezes, estudar um pouquinho mais, porque o curso de psicanálise tem essas bases também, mas um pouco mais limitada em carga horária, então, naturalmente, é bem menos do que um psicólogo estuda na faculdade. Então, o que a gente tem visto é que o psicanalista que entra e que começa, a gente tinha uma pessoa aqui que a Isabel estava aqui, não sei se ela ainda está, ela pode escrever um pouquinho sobre isso, para confirmar o que eu estou falando, mas o que a gente vê é que o psicanalista que está ali numa clínica, como o psicólogo que está ali numa clínica, quando ele esbarra em questões de sono, às vezes é muito difícil dele seguir adiante. Então, não importa se ele é psicanalista, não importa se ele é médico, não importa se ele é psicólogo, quando ele não entende sobre sono, ele fica com as mãos mais amarradas. Do ponto de vista do psicólogo ou do psicanalista, eu acho que tem uma tendência, às vezes, em fazer leituras de sintomas que o paciente está apresentando, por exemplo, como paciente sonolento, o tempo inteiro sonolento, dorme em todo lugar. Há um risco do psicólogo ou do psicanalista que não entende de sono de interpretar isso como fuga, como defesa, e às vezes a pessoa tem uma apneia grave. E ele não foi procurar um médico, ou o médico que ele foi procurar também talvez não entenda de sono, ele está desamparado, porque está por pura ignorância desamparado. Então, quando um psicólogo ou um psicanalista entende de sono, ele faz intervenções também considerando a parte fisiológica, considerando a sintomatologia num campo muito mais aberto, muito mais amplo. Então, assim, não é um problema do psicanalista fazer o curso, mas sim ele vai ter que ter um reforço aí de estudo um pouco maior, mais acentuado, da parte das bases neurais para compreender o todo. Essa pandemia horrorosa que a gente está passando, com esse sofrimento todo, nos trouxe uma coisa boa para esse curso que a gente não tinha desenvolvido. A capacidade de fazer as coisas assim online e aprendemos, né, a fazer. E assim, esse ano eu acho que a possibilidade de pessoas de fora de São Paulo participarem melhor do curso, porque a gente já criou know-how, né? Pra não precisar vir presencial, poder assistir às aulas, fazer a supervisão também, né? Como você falou no começo, ele atender o paciente na cidade dele, no estado dele, e fazer a supervisão com uma equipe de supervisores. Então, acho que isso é uma coisa muito bacana. Na hora que estava passando, assim, alguém perguntou sobre se a gente indicava meditação. Eu não sei quem foi. A meditação, o mindfulness em específico, a gente tem vários estudos mostrando, existe uma linha de terapia com meditação, né, para tratamento de insônia. E existem linhas, né, da nossa psicologia do sono que utiliza técnicas de meditação na nossa própria terapia. Então, sim, quem perguntou se a gente indica, faz parte do repertório, né? Faz parte, tem aula sobre isso também. Não é um curso que vai te formar em mindfulness, né? Mas é um curso que te introduz nesse conteúdo e te introduz também na percepção prática da importância desse conteúdo na sua intervenção. Então, sim, isso é abordado.
Depois tem uma outra pergunta aqui sobre se as aulas são gravadas e se é possível assistir. Sim, nós temos gravado as aulas, mas a gente pede para os alunos estarem presentes. Então, às vezes pode acontecer uma intervenção qualquer, uma situação qualquer que impeça realmente o aluno de estar presente. E aí, para cada caso, nós, coordenando o curso, a gente avalia se a gente libera ou não. Porque o aluno que quer só fazer a aula depois e nunca participar da aula, aí eu acho que é um problema, porque ele perde a oportunidade de estar ali o tempo inteiro, na interação com os colegas, nas perguntas que eles fazem, em poder aprofundar uma pergunta dele. E a ideia do curso é que ele seja participativo, e não um curso de EAD com as aulas gravadas para assistir depois. Não, ele é um curso que está acontecendo como se fosse uma sala de aula. E tem funcionado muito bem. Então, isso não quer dizer que uma ou outra aula que se perca por um motivo de força maior não possa ser assistido depois. Pode sim, mas aí a gente pede para que realmente seja um motivo de força maior. Não sei se teve mais alguma outra pergunta. A Leda também, que mora na Bahia, quer fazer o curso. A parte prática, Leda, você pode fazer na própria Bahia. Óbvio que quem está aqui em São Paulo, capital, ou mora perto, ou até a gente tem alguns alunos, às vezes, que programam de estar numa semana de atendimento. Por exemplo, a semana de atendimento de crianças, ela é curta, ela dura poucas semanas. Então, já houve situações em que aluno quis tirar férias para poder aproveitar essa temporada aqui em São Paulo, ficar mais perto da equipe e tal. Então, isso é possível, mas se a gente pensar no atendimento, por exemplo, de insônia, que vai levar mais ou menos aí uns 8 encontros, talvez fique inviável para ficar aqui. Então, neste caso, você pode atender pacientes da sua região. Até é interessante porque o aluno começa já a fazer contato com os profissionais da área do sono, profissionais que precisam de psicólogos do sono, às vezes não são médicos do sono, às vezes são psiquiatras, neurologistas, que têm pacientes com esse perfil, necessitando dessa abordagem, e você já começa a fazer esse encontro, fazendo o atendimento deles na sua cidade, e aí faz a prática de supervisão online. Então, não precisa vir da Bahia aqui, nem para teoria, nem para prática. Na supervisão clínica, cada aluno tem um supervisor ou muda conforme a área de supervisão. A gente tem 3 supervisores ao longo do curso, 2 Renatas, né? A Renata Rafi, que faz a parte de criança, a Renata Kreiser, que faz a parte de bebê, e eu, Silvia, que faço a parte de adulto. Então, são 3 supervisores, a gente faz a supervisão em grupo, um número limitado de alunos para cada grupo, para que a gente possa ter uma atenção para todas as necessidades e demandas, porque vocês vão ver, quem entrar no curso vai perceber que durante o curso a gente tem a parte teórica, a gente entende a lógica, tem orientação sobre como vai ser os atendimentos, mas é na parte mesmo da supervisão que você consolida o entendimento daquilo que você teve de orientação sobre a prática de intervenção. Então, é extremamente importante que, mesmo que você não tenha paciente, às vezes tem pessoas que não querem atender, ou tem pessoas que não têm ali naquele momento uma oportunidade de um atendimento, é extremamente importante a presença na parte prática do curso de supervisão, para entender como é que essa lógica deve ser efetiva mesmo. Então, isto é em grupo e é parte da frequência a supervisão, a participar da supervisão. Tem várias perguntas aí, Silvia, que estão surgindo sobre prova, como é que é a conclusão, como que pega o certificado. Acho super importante falar isso também, das nossas exigências, né? Quanto ao aluno para ele receber um certificado. Isso, então a gente tem a duração aqui de curso, são 8 módulos, esses módulos acontecem mensalmente, então o curso começa em abril e ele vai terminar em novembro, porque até terminar os 8 módulos e a gente ter o término das práticas de supervisão e de atendimento, dá mais ou menos esse tempo aí de número de meses, do mês 4 ao mês 11. Então é uma vez uma vez por mês, um final de semana. A gente tem um trabalho de conclusão de curso. Num dado momento, a gente começa a fazer um processo de pesquisa com acompanhamento, com tutoria, que este vai ser a formatação da turma para fazer uma intervenção
junto ao público leigo, que é um lugar, um momento assim, de muito aprendizado, apropriação de conceitos, é uma hora que a gente corrige muitos conceitos que estão errados, a gente consegue alinhar isso tudo, e é uma alegria ver a gente podendo orientar pessoas e a satisfação dessas pessoas com todas as dúvidas que elas trazem. Então, o aluno termina esse momento com uma gratidão também de todo o percurso que ele fez e a percepção de uma porta de entrada importante do ponto de vista social também, de assessoria social para fazer, né? Duração e valor, eu já falei da duração. O valor, a gente tem até dia 26. Eu não consigo lembrar os valores de cabeça, mas se você entrar no site do SEIP do IPQ, ou até no site da casa, eu não vou saber agora o link, porque são muitas palavras no link do IPQ, mas se você entrar na casadoconhecimento.com.br, lá tem um inscrever-se. E ao inscrever-se, você é direcionado para o site do IPQ, onde tem todos os valores, com as datas todas certinhas dos vários módulos, as exigências, que eu vou falar aqui, mas lá você consegue acessar tudo em detalhes e até os valores que tem, por exemplo, dia 26, até quem entrar dia 26 tem um valor promocional, depois tem um outro valor até uma outra data e um terceiro valor para quem perder essas oportunidades todas de desconto. O que são as exigências? Tem prova, todo módulo, exceto o módulo 1, não tem prova, mas a partir do módulo 2 a gente tem prova referente aos conteúdos que foram dados no módulo anterior. Então, uma prova simples, ela tem sempre alternativas com 2 perguntas abertas, que a gente também ali pode aprofundar um pouco mais os aspectos de reflexão, porque não é um curso que simplesmente a gente dá conteúdo, a gente também provoca a reflexão, ter um olhar crítico sobre a sua própria atuação. Então, nessas perguntas abertas, muitas vezes a gente consegue compor esse olhar crítico que a gente vai construindo ao longo do curso. E existe uma obrigatoriedade de frequentar 75% das aulas, que inclui a parte de supervisão. Ao todo são 172 horas, né? Incluindo então essa prática também de supervisão. E então, para você obter um certificado, você tem que ter essa frequência e obter a nota mínima que a gente definiu como 6. E aí você obtém o certificado, que serve para quê? Por exemplo, hoje a gente tem a prova na ABS, na Associação Brasileira do Sono, junto com a Sociedade Brasileira de Psicologia, a gente emite um certificado de reconhecimento como psicólogo do sono. Então, para isso, a pessoa tem provas de título, onde ela tem que apresentar tudo que ela já fez academicamente, associado, os conhecimentos que ela adquiriu do ponto de vista formal em sono. Então, esse certificado poderia contabilizar nessa prova de título, com pontuação mínima para você poder atingir. E passando essa pontuação mínima, aí existe a prova teórica, em que é dada uma data, geralmente no congresso que acontece uma vez por ano, acontece um congresso de sono. Esse ano vai acontecer em dezembro, aqui em São Paulo, e lá você pode prestar essa prova e sair então com essa certificação como psicólogo do sono. Isso tudo é extremamente importante porque a área está crescendo. Eu estou há 25 anos na área, na época quase não tinha psicólogos, e cada vez mais está crescendo e está chegando nas faculdades. Então, à medida que está chegando o conhecimento básico nas faculdades, vai começar a ser uma especialização. Essa é a jornada de tantas áreas na área da saúde. Naturalmente, deve seguir esse curso também, Psicologia do Sono. Então, é extremamente importante para quem também quer cada vez mais se definir como uma área de atuação. Sim, da mesma forma que foi na área médica, né, que acabou se definindo. Agora, uma coisa que eu acho importante falar é do resultado dos alunos. A Silvia estava comentando desse trabalho deles de conclusão do curso, né, que é essa intervenção com o público. Eu estive presente em todos os anos. Então, há 5 anos, né, todas as versões do curso, né, desde antes de estar. E assim, me surpreendeu muito, e me surpreendeu a evolução do curso também, né? Porque eu acho que a gente aprendeu a passar melhor, porque os alunos estão, cada ano está melhor, né, Silvia? O resultado, né, do conhecimento dos alunos, né, que a gente percebe. Que cada ano... E a gente vai percebendo também o que a gente precisa melhorar, então isso, cada ano todos melhoramos, né? Todos melhoramos.
Olha só, respondendo uma pergunta só para complementar a respeito da pontuação para a ABS, não é suficiente. A gente tem a prova de títulos, ela é composta por uma combinação de formalização de conhecimento. Então, ela compõe uma somatória importante, mas não é exclusiva. Então, não, isso. Para atendimento. Isso. A outra parte, que é a outra pergunta que fizeram aqui, se é exclusivo para psicólogos. Não é exclusivo para psicólogos. Qual é a diferença? Ele é exclusivo para psicólogos do ponto de vista... Não é exclusivo para psicólogos, deixa eu corrigir. Não é exclusivo, tanto que a gente tem a gente está aproveitando o módulo 1, 2, 3 e 4, que são conhecimentos básicos em sono, para a gente também, profissionais da área da saúde, estudantes da área da saúde, que queiram conhecer sobre o sono. Vão fazer só esse módulo 1, 2, 3 e 4 como conhecimento básico em sono teórico. Essas pessoas que escolherem a introdução ao sono não vão participar da parte prática. Né? Então, às vezes, um fisioterapeuta que queira entender sobre o sono, um médico que queira entender sobre o sono, ele pega a carona nos 4 primeiros módulos, fazendo a introdução ao sono, e enriquece demais a discussão, porque ele vai trazer também a referência da clínica dele, daquilo que ele enxerga. Então, o psicólogo vai ampliar mais a visão dele, então vai ser uma bagagem também interessante de troca. E o médico, isso aconteceu também no ano passado, a gente também tem uma médica aqui interessada em participar, porque muitas vezes o médico do sono mesmo se vê limitado na intervenção dele, por exemplo, de insônia. Acaba sendo o principal interesse, mas ele tem uma ignorância também a respeito de toda a atuação do psicólogo. Então, o que a gente tem visto é alguns médicos interessados em participar de tudo aquilo que é da psicologia do sono. Né? Porque o médico do sono já entende de várias coisas do sono, não faria sentido ele fazer um curso todo, mas aquilo que é da psicologia do sono agrega demais a parte dele de intervenção direta ali com a paciente como médico. Né? Então, eu, por exemplo, Silvia, faço a supervisão dos médicos que fazem residência em medicina do sono do IPQ. Exatamente, é super enriquecedor para eles. E no IPQ é interessante porque a residência, quando eles passam pelo IPQ, eles não podem ser médicos lá. Então, eles põem as mãozinhas para trás, eles não podem receitar, é um outro médico que vai receitar, quando for o caso. Quando eles são os terapeutas, eles são os terapeutas. Eles são terapeutas de intervenção. É claro que eles não têm o repertório do psicólogo, eles não conseguem fazer algumas manobras, algumas aplicações de técnica, entendimento um pouco de como fazer uma intervenção do ponto de vista da psicodinâmica do paciente, mas ele consegue aplicar, sim, as técnicas próprias da psicologia do sono e junto com esse diálogo que ele faz na supervisão, ele vai ampliando o olhar mais holístico a respeito do paciente. E isso vai fazer um diferencial enorme para ele na clínica quando ele receber o paciente. Não porque necessariamente ele vai querer fazer o trabalho do psicólogo do sono. Isso eu acho que, com exceção de um ou outro médico que às vezes estuda até psicanálise ou vai estudar análise junguiana e vai se formar porque quer ser terapeuta, o médico que não quer ser terapeuta, ele ganha repertório para falar com aquele paciente até encaminhar mais adequadamente, com maior acurácia e assertividade o paciente para um psicólogo. Né? Então, pode sim um profissional da área da saúde que não psicólogo fazer o curso. Se ele tiver um interesse para conhecer mais a psicologia, e ele entender sobre o sono, há a possibilidade de a gente fazer um recorte de quais seriam essas aulas. Se ele não entende nada de sono, vale a pena ele fazer o curso completo. E se for alguém que não quer fazer a parte toda, quer só entender sono de uma forma básica, teria o módulo 1, 2, 3 e 4 para fazer, que é de introdução ao sono. Espero ter esclarecido isso. Acho que sim. E é terapia cognitivo-comportamental, basicamente, né? Que ela está perguntando, acho que é acompanhamento terapêutico, é isso? Não, teve alguém que falou de trabalho de conclusão de curso, não, né? Acabou de sair Agora pergunta. Eu não vi, vocês que poderiam. É TCT ou acompanhamento terapêutico, não sei, AC. Não, basicamente o que se ensina são técnicas de terapia cognitivo-comportamental, né? Mas a gente amplia isso, a gente tem uma discussão também, até nos próprios casos que vão sendo trazidos, a gente vai ressaltando bastante a importância também de um olhar psicológico, independente da teoria, que o aluno se apoie. Então, um aluno, como a gente falou, um psicanalista, ou um aluno que faça, de repente, uma abordagem fenomenológica, ele vai agregar a parte toda
associada à psicologia, à intervenção da psicologia do sono, que tem bastante da terapia cognitivo-comportamental aplicada em insônia, mas tem ACT, tem outras abordagens, tem a meditação que nós falamos, e tem o entender a psicodinâmica. Entender a psicodinâmica vai além, extravasa a psicologia do sono. Então, não há um problema de você ter uma linha teórica diferente da TCC. Sim, eu acho que até agrega, né? A pessoa que tem um embasamento numa outra área, ela vai Agrega. se desenvolver mais, eu acho. Eu acho até Aqui que... a gente tem uma pergunta aqui também bem importante. O psicólogo do sono atua apenas na clínica? Não. O psicólogo do sono pode atuar na parte de pesquisa, na parte de escola, na parte de trânsito. Então, assim, entender sobre o sono te habilita a fazer até intervenção com crianças, a organização de... Por exemplo, a gente tem um manifesto da ABS. O que é o manifesto da ABS? É uma luta que a gente vem há anos batalhando para tentar mudar o horário escolar. E aí, assim, como é importante um psicólogo dentro disso, né? Um psicólogo que possa entrar nas escolas e defender essa bandeira, porque existe um ritmo circadiano próprio dessa fase de vida dos adolescentes, que é mais vespertino. E o colégio começa às 7, começa às 7h15. Então, o aluno, às vezes, mora longe, tem que acordar às vezes 5h30, 5h40. Então, ele realmente tem um déficit cognitivo nas primeiras horas da manhã. E fora outras questões associadas à privação de sono, incluindo aspectos da ordem do humor, né? De transtornos de humor. Então, não é exclusivo da clínica, não é obrigado a atender durante o curso. No entanto, é sim fortemente recomendado e cobrado presença em 75% dos encontros, incluindo os de supervisão. Então, você pode ser um aluno que não quer fazer a parte clínica, mas a gente quer que você esteja na supervisão clínica. Você não faz o atendimento, mas você ouve os colegas e aprende com os colegas. Porque ali você vai entender mais amplamente o que é a psicologia do sono. E vai levar, se você for uma pessoa de intervenção... eu, como médica do sono, eu posso falar isso e agregar. Eu sou uma das grandes apoiadoras da psicologia do sono, porque, assim, na prática minha, desses anos todos que eu tenho, na experiência e no atendimento, nós temos um ambulatório do sono lá na psiquiatria, que chama A Sono, que é o ambulatório que acho que menos prescreve remédio para dormir, né? Que mais tira do que coloca, né? E nós conseguimos resolver os casos dos pacientes mais tirando do que colocando. Então, eu acho assim, é interessantíssimo, né? Porque as pessoas, no geral, que não têm conhecimento, elas imaginam que tem uma pílula mágica para resolver o problema, né? E a gente vê que essa pílula mágica custa muito caro, muitas vezes. A gente também tem uma experiência grande em tratamento de dependência, de pessoas com dependência de hipnóticos, né? Então, estão perguntando sobre menopausa. Isso tem aula. Nós temos uma aula só de sono na mulher. Vai ser abordado. Vai ser abordado. Olha, tem uma pergunta aqui também sobre... A gente já falou, mas eu vou reforçar. O curso está acontecendo sempre aos sábados e domingos, né? A gente tem uma grade horária todinha já estipulada que está no site do CEIP, que é a parte do Centro de Excelência do IPQ, e aí é tão comprido, ou você joga na internet, né? CEIP, C-E-I-P. Não, cursos do Instituto de Psiquiatria já aparecem. Isso. Curso de Psicologia do Sono, ou se você quiser mais fácil, você clica a casadoconhecimento.com.br, entra em curso de Psicologia do Sono e lá tem inscrever-se. Na hora de clicar em inscrever-se, você cai na página de todas as informações aqui, valor, duração, dia da semana, aí tem tudo lá, tá bom? Ela quer que responda da menopausa. Eu respondo para você, Leia. Eu sei que é a Leia. A menopausa estraga o sono, sim, mas tem tratamento, atrapalha o sono. É uma fase da vida da mulher que é bem complexa, né? Do ponto de vista tudo, biológico, social, etc. E é uma das fases que a gente tem mais queixas de sono, né, na mulher. Mas a mulher, em geral, né, ao longo da vida, em várias fases, ela tem problemas. E isso é bem bacana do curso, porque a gente discute tudo isso, né, na gestação, na menopausa, e aprofunda, né, esse conhecimento.
Um ano é pouco, viu, gente? O curso, para você saber mesmo isso, eu falo para vocês, porque a gente tem a residência, eles ficam um ano inteiro com a gente, o dia inteiro, né, aprendendo, e eles terminam a residência ainda com aquela coisa. Preciso aprender muito ainda, né? Então, o curso é um começo, né? Muitos vão querer fazer pesquisa, vão querer ir para a área acadêmica, outros vão querer se aprofundar mais, né, para poder praticar a clínica, né? Então, Não, e queria também contar uma coisa para vocês. Nós temos profissionais excelentes dando aula, né? Gente que está há muito tempo na área e a gente pegou para cada aula, cada assunto, cada conteúdo, quem é especialista naquele assunto. Então, eu acho que também é uma alegria ver o entrosamento que vai acontecendo. Depois os alunos começam a ir no congresso e reconhecem, né, e conversam com os professores. Então vai criando também uma condição de maior proximidade, coleguismo, que faz você também saber fazer essa renovação nos conteúdos, se aprofundar, fazer mais parcerias. Então vale muito a bem. Muito bom. Que eu bom. acho que era basicamente, falamos bastante do curso, né? Mas a gente pode falar Sim. de umas coisas mais assim que eles podem gostar também, né, Silvia, antes de acabar a live. Alguma coisa, explicar alguma coisa a mais sobre o que é a psicologia do sono, não sei. Bom, eu sou suspeita, eu praticamente me formei em sono e na faculdade de psicologia simultaneamente, né? Então, e trauma também, porque eu também fiz a parte de formação de trauma desde a época da faculdade. Então, as coisas para mim se misturam muito. Eu acho que é isso, eu acho que o psicólogo do sono, o psicólogo que entende de sono, Como médico que entende de sono, né? É um upgrade. ele tem uma escuta diferenciada para os sintomas. Eu falei aqui, por exemplo, o sintoma da sonolência e citei, a pessoa poderia ter uma apneia do sono, ela pode ser narcoléptica. É como se ela incluísse a parte biológica de forma mais efetiva no olhar psicológico, sem perder a atenção de forma alguma psicodinâmica, mas podendo olhar a psicodinâmica como uma forma até de organização melhor de uma condição fisiológica que possa existir. Então, é como se ele ficasse mais completo, mas Sim. não... Mas espera um pouquinho que saiu aqui. Mas mais completo, mas não por isso perdendo o interesse pela psicologia e tudo que a psicologia nos ajuda a enxergar no sujeito, mas não ficando restrito só a esse aspecto psicológico. Eu sou uma pessoa que adoro fazer parte de intervenção mais profunda de paciente. E quando eu fiz o curso, acho que isso eu nunca falei para você, Rosa, mas quando eu fiz o curso em 2017, que foi a primeira turma de formação, eu fiz porque eu já estava no sono desde 1996. Então eu estava já há 21 anos na área do sono. E eu amo a parte de intervenção profunda, sabe? Essa questão mesmo de chegar na raiz dos problemas, nos nós emocionais. É um olhar muito mais amplo e, ao mesmo tempo, muito afiado para você chegar nos nódulos, né? Naquilo que prende o sujeito para uma transformação, uma mudança de vida mais eficaz. Então, a parte da insônia, chega uma hora que eu já estava cansada, porque era insônia. O paciente de insônia, às vezes, ele é mais raso, às vezes ele fica ali numa problemática imediatista e ele não vai tão a fundo nessa abordagem mais existencial, que é o que eu mais tenho prazer. Então, eu resolvi fazer um curso, porque eu falei assim, eu quero que outras pessoas saibam, para que eu tenha cada vez mais tempo de poder fazer o existencial, que eu gosto mais de fazer o existencial. Isso. Não tenha Então, foi dúvida. assim. Que outras pessoas saibam também, porque eu quero mais profissionais e todo dia me pedem indicações ao longo do Brasil. Você conhece profissional na Bahia? Você conhece profissional lá no Acre? Lá não sei aonde, né? O Brasil é cheio de profissionais que a gente tenha para onde mandar os nossos pacientes. Agora, eu só queria lembrar mais uma vez que os outros profissionais de saúde também têm uma área ampla na medicina do sono, né? Que eu estava falando, fono, fisioterapeuta, dentistas, né? Odontólogos.
E essas áreas, o indivíduo poderia participar do nosso curso, como a Silvia falou, né? Dos 4 primeiros módulos, principalmente. Já iria agregar muito, né? Muito, Muito, muito. muito. Acho que depois a pessoa, claro, vai ter que buscar na prática dela, né? Ou, talvez até outros cursos, mais na área dela, mas assim, é um bom pontapé, acho bem bacana. Agora a gente também tem a pergunta aqui da Raquel, se tem idade mínima para fazer a formação. Não, Raquel, não tem idade mínima. Bem-vinda, se você quer fazer, venha, né? Eu acho que a gente está sempre conhecendo, se a gente puder sempre estar com esse espírito de curiosidade, igual a criança que quer aprender, 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 eu acho que a gente está sempre se renovando. Então, é bem-vinda. Então, eu estava falando daquela questão existencial só para ter uma dimensão de que, apesar da parte de sono poder oferecer uma intervenção psicológica mais prática, direta, breve, isso não quer dizer que o psicólogo que atua na área do sono fique isento de fazer uma abordagem existencial mais profunda. Então, aquela pessoa que gosta do existencial mais profundo, ele vai se beneficiar demais de ter essas ferramentas que são mais práticas, mas não por isso ele vai deixar de fazer essa abordagem. Então, acho que isso é extremamente importante, né? Sim. Silvia, teve uma pessoa que perguntou se ficou gravada essa live. Eu acho Sim, que nós não. vamos gravar. Ainda não tá, mas a gente terminando é que a gente deixa gravada, né? Pois aqui a Sim. parte da prática é realizada em locais indicados por vocês. A gente tem dentro do IPQ os pacientes que nos procuram para fazer o atendimento. E dessa procura, às vezes os médicos residentes não dão conta de fazer todos os atendimentos no ambulatório. Então, por conta disso, quando é um paciente que tem um perfil que vai se beneficiar do atendimento da psicologia, a gente direciona para aqueles alunos que têm possibilidade de fazer o atendimento ali no IPQ. Mas a pessoa pode morar na Bahia, pode morar em Santos, no Acre, e aí ela pode. Mas é mais Ela, complexo. aí ela pode fazer os atendimentos, é o que a gente também estava falando em algum momento mais cedo, hoje no nosso encontro, que é uma grande oportunidade nessa hora de começar a estabelecer vínculo com os profissionais que podem encaminhar pessoas com problemas de sono. Então, profissionais da medicina do sono, ou neurologistas, psiquiatras. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem nesse momento de você que mora numa outra cidade aproveitar a parte prática para fazer intervenção com pacientes encaminhados por esses profissionais que podem ser amanhã seus pares no tratamento de pacientes com sono, tá? E aí, a parte de supervisão, a gente vai fazer online. E eu quero deixar vocês à vontade também, vocês já têm aí o contato, tirem as dúvidas que de repente surjam a partir desse encontro de hoje, podem mandar uma mensagem e a gente vai respondendo para vocês. E é isso, espero vê-los tão logo dentro da área do sono. Sim, eu espero. Estou precisando de muitos profissionais, porque a gente tem muitos pacientes. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito obrigada, Rosa. Sempre bom estar com você, sempre boa a nossa parceria. Sim, sim. E eu acho que a gente se despede, né? Desejando um bom final de noite aí para todo mundo, bom jantar para quem não jantou ainda. E agradeço ao pessoal que assistiu a gente. Eu também agradeço a vocês todos e agradeço a sua presença. Muito obrigada. Nada. Tchau.